Muitos de nós lembramos de Dragon Ball GT, pois em nossa infância assistíamos quase todos os dias na TV Globinho. Muitos de nós também, incluindo eu mesmo, chegava correndo da escola para poder assistir Dragon Ball na Rede Globo. E o Super Saiyajin 4 foi um momento que com certeza emocionou a muitos da fanbase. Mas já percebeu que Dragon Ball GT, por mais nostálgico que seja, não causou o mesmo impacto que Dragon Ball Z? Mas se eu te disser que se os produtores de Dragon Ball GT tivessem usado um pouquinho o cérebro, eles teriam feito com que Dragon Ball GT fosse o mais épico de toda a história, muito melhor do que o Dragon Ball Z? Ficou curioso em saber como isso seria possível? Pois fica comigo que você vai descobrir. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? O meu nome é Igor. E se você curtiu esse tema, deixa aí o seu like e se inscreva no canal, caso não seja um inscrito. Eu posto vídeos com análises e what-ifs de Dragon Ball uma vez por semana. Então, caso você não seja um inscrito, se inscreva no canal e obviamente já deixa o seu like para dar aquela fortalecida no meu conteúdo. Bom galera, em Dragon Ball GT temos 4 arcos, o arco da viagem espacial, o arco do Baby, o arco do Super 17 e o arco dos dragões malignos, encerrando assim Dragon Ball GT. Vou citar um por um, trazendo alterações que eu acredito que poderiam ter sido muito eficazes na produção do roteiro. Antes de tudo galera, vamos começar por um erro muito crítico, que foi tirar o protagonismo, ou melhor, o coprotagonismo do Vegeta. Cara, o erro mais fatal de Dragon Ball GT foi ter focado na Pan e ter tirado o coprotagonismo do Vegeta. Se o Vegeta tivesse tido mais participação em Dragon Ball GT ao lado do Goku, ao invés de ter sido apenas aquele tiozão do Zap, eu acredito que Dragon Ball GT teria sido muito mais épico, conforme eu vou mostrar a vocês no decorrer do vídeo. Também tem o fato, galera, deles terem transformado o Gohan num total bocó, se bem que Dragon Ball Super não foi muito diferente, né? Sendo que na saga Majin Buu, ele era aquele cara que empolgou todo mundo, né, com a ideia de lutar contra os homens de Babidi e obviamente chegou ali com os 2 pés na porta para lutar contra o Super Buu. Também o fato, galera, deles terem cagado para a fusão do Goten com o Trunks, algo que foi muito explorado na saga Majin Buu, e a gente também queria ter visto essa fusão deles enquanto eles eram adolescentes. E também, galera, o fato deles terem, obviamente, esquecido o Trunks do futuro. Eu não vou falar muito dele aqui nas teorias, porque eu não consegui encaixá-lo, mas ter esquecido do Trunks do futuro também foi muito paia. Mas assim, galera, vamos criar um cenário diferente para mostrar como é que Dragon Ball GT poderia ter sido bem mais épico. Lembrando que isso é apenas a minha opinião. Arco da viagem espacial / Baby. No arco da viagem espacial, galera, a primeira coisa que eu mudaria seria Goku voltar a ser criança. Cara, tira essa besteira. Não teve nenhum sentido o Goku voltar a ser menino. Fora que ele fica nerfado para umas coisas e para outras não. Por exemplo, o cara não consegue usar o teletransporte, mas consegue virar Super Saiyajin 3. Isso foi muito fora da curva. Então eu teria deixado o Goku adulto, com aquele kimono azul mesmo. Seria bem foda. Não mudaria a ideia das esferas malignas, acho que elas seriam bem úteis. E ao invés do Pilaf pedir para o Goku ficar criança, eles pediriam para eles mesmos ficarem jovens e acabar se tornando crianças, como aconteceu assim em Dragon Ball Super, né? Isso pra mim seria bem mais útil, até porque esses merdas não servem de nada mesmo. Então bom pra eles era ter ficado como crianças, pelo menos eles não atrapalhariam ninguém. Então, para a viagem espacial, eu teria colocado Goku, Vegeta, Pan e a Bra. Sim, eu teria colocado a Pan e a Bra para serem ali uma espécie de coleguinhas, né? Seria bem interessante, Goku e Vegeta com as suas netas. Bom, eu deixaria a Pan e a Bra principalmente, galera, por outro motivo. Elas eram mulheres Saiyajins e teria sido bem interessante explorar o conceito de mulheres Saiyajins na obra, sendo que isso só foi ser bem explorado em Dragon Ball Super. Então eu acredito que Dragon Ball GT deixou um pouco a desejar nesse quesito. Durante a viagem espacial, eu continuaria com aquele clima de comédia, às vezes drama, etc. Seria bem interessante. E eu faria com que a Bra se transformasse em Super Saiyajin no primeiro encontro com o Baby. Eu teria desenvolvido melhor a luta e feito ela se transformar nessa luta aí. Mas por que a Bra e não a Pan? Em breve você vai descobrir.
Então, ao chegar na Terra, todo mundo já estaria possuído pelo Baby, e aconteceria aquela luta entre Baby Gohan e Vegeta, e o Vegeta seria possuído pelo Baby. Então começaria uma batalha entre Goku versus Baby Vegeta, e ali eu deixaria tudo do jeito original. O Goku tomando um sacode lá para o Baby Vegeta e sendo resgatado pelo Kibitoshin. Bom, então o Goku faria o treinamento para puxar a cauda, e eu acho que seria muito mais engraçado com o Goku adulto, com toda certeza. Enquanto isso, o Baby iria usar as esferas para construir o planeta e tal, e mudaria todo mundo para lá. Aconteceria a luta contra o Ubi, que iria se fundir com o Majin Buu, e eu não teria feito o Ubi perder daquela maneira tão vergonhosa, bastava ele ter levado um sacode e tá tudo ok. Ao descobrir que o Goku estava morto, a Pan chegaria para lutar e, obviamente, ela associaria essa raiva à raiva que ela sentiu vendo a Bra se transformar em Super Saiyajin no espaço. Então, a morte do avô, a frustração no espaço, faria a Pan se transformar em Super Saiyajin. Isso daria uma carga muito mais épica à luta, mas, mesmo se transformando, ela não conseguiria tancar o Baby. E quando o Baby estivesse prestes a matar a Pan, então o Goku apareceria e salvaria sua neta. Ele ficaria orgulhoso pela transformação da menina, e rapidamente se transformaria em Super Saiyajin 3, mas não conseguiria vencer o Baby. Então ele olharia para a Lua, que no caso agora era a Terra, era um satélite natural, e enfim, eu nunca entendi muito bem essa parte, mas enfim, ele olharia e se transformaria no Ozaru, né? O Goku adulto se transformaria no Ozaru, mas como ele obviamente não teria controle, ele começaria a destruir tudo e só depois conseguiria regredir e se transformar no Super Saiyajin 4. E aí começaria a épica batalha entre Goku Super Saiyajin 4 versus Baby. Só que eu mudaria um pouco a história. Quando o Baby se tornasse Ozaru, ele também se transformaria em Super Saiyajin 4, pois não faz sentido o cara ter consciência e não se transformar, obviamente, né? Então ficaria muito mais foda uma luta entre Baby Super Saiyajin 4 versus Goku Super Saiyajin 4. E aí, obviamente, o Goku venceria com o auxílio da água ultra sagrada. Ele expulsaria o Baby do corpo do Vegeta e depois o mataria, como na história original, salvando todos os terráqueos. E no fim da saga, galera, não precisaria o Piccolo morrer. Bastava simplesmente ele destruir as esferas do dragão, ou simplesmente matar o Shenlong, assim como aconteceu na saga Piccolo Daimao. Até porque o Piccolo seria muito útil na saga seguinte. Ou então, tipo assim, deixar as esferas lá na Terra mesmo, porque quando a Terra explodisse, obviamente, elas iriam sumir. E, com certeza, que, bom, não, acho que houve um furo nesse roteiro, as esferas estariam espalhadas pelo universo. Mas, enfim, daria como eles destruírem essas esferas, né? De alguma forma, assim como foi destruído lá na saga Piccolo Daimao. E, obviamente, na hora que eles pedissem para restaurar a Terra, eles não restaurariam as esferas junto. Arco do Super 17. Esse arco seria o mais foda de todos. E, infelizmente, ele foi muito, mas muito mal aproveitado. Cara, observa bem a lore. Os vilões do passado estavam todos na Terra de novo. Eu vou repetir mais uma vez. Os vilões do passado estavam de volta. Cara, tu imagina como isso teria tudo pra ser foda, mas acabou sendo uma desgraça? Se não, eu vou te contar. Cara, o Dr. Gero e o Dr. Mil se uniram para dominar o universo, né? E obviamente, nessa nossa teoria aqui, eles tentariam a mesma coisa, porém, eles só iriam dominar o número 17 da Terra, pessoal, porque não haveria motivo nenhum para criar um número 17 lá no inferno. Isso não tem o menor sentido. Então, bastava eles dominarem ali e controlar o número 17 que ainda estava vivo na Terra. Em seguida, Goku e o Vegeta vão juntos para o inferno. Lá eles encontrariam o Freeza e o Cell, muito mais poderosos do que eram antes. E aí, galera, tu imagina só, vocês imaginem só, como seria uma luta entre Freeza versus Vegeta e Goku versus Cell no inferno. Cara, ia ser muito, mas muito épico. E nesse momento o Vegeta mostrava ao Goku que conseguiu dominar o Super Saiyajin 4, que obviamente ele tinha se transformado quando estava na forma Baby, né? E aí, obviamente, aconteceria essa luta. Cara, seria muito épico. E enquanto isso, na Terra, aconteceriam outras lutas, como por exemplo, Cooler versus Piccolo, Gohan Místico versus Broly, Gotenks adolescente versus Janemba, e finalmente depois dessas lutas, o Místico e Gohan lutaria contra o Android 17, e para que ele ficasse forte, vamos deixar ele modificado, vamos assim dizer. Enquanto isso, lá no inferno,
A luta entre Goku e Vegeta versus Cell e Frieza aconteceria. O Gohan protegeria a Terra contra os invasores e, obviamente, contra o número 17. Isso seria interessante porque daria um destaque para o Saiyajin. Depois, o Sr. Emadaio traria de volta o Goku e o Vegeta, e ao chegar na Terra, eles já iriam ver que a Terra estava salva. Mas aí eles vão tentar coletar as esferas para reparar o caos que estava lá e observam que elas estão trincadas. E é aí que entra a última saga, a dos dragões malignos. E a saga dos dragões malignos, galera, seria bem interessante, mas ao mesmo tempo rápida. Por quê? Porque após os dragões malignos serem soltos no mundo, em minha opinião, eu acredito que eles deveriam ter reunido os guerreiros Z para juntos buscar essas esferas e, obviamente, derrotar os dragões malignos. E aí, cada guerreiro teria sua luta com um dragão específico. Então iriam Goku, Piccolo, Vegeta, Trunks, Goten, Pan, Bra, talvez Tenshinhan, Yantia. Seria bem interessante juntar todos os guerreiros para poder lutar contra essa invasão. Cada um poderia ter destaque na luta contra um dragão diferente. E no final do arco, o dragão de uma estrela, no caso Omega Shenron, poderia ter sido derrotado com a fusão do Gogeta Super Saiyajin 4. Embora eu ache que a final de Dragon Ball GT foi épica e memorável, eu também acho que seria interessante terminar tudo com uma fusão, né? O Goku e o Vegeta juntando seus poderes para vencer um inimigo em comum. E aí, galera, traria aquela vibe, né, de que a luta teria sido resolvida, a luta final, no caso, teria sido resolvida pelos protagonistas da obra. Eles venceriam todo o mal, vamos assim dizer. E essas seriam as modificações que eu faria em Dragon Ball GT, que com certeza faria com que ele tivesse se tornado uma obra muito mais memorável do que aquela que nós só temos ali uma certa nostalgia. Bom, mas e você? Concorda ou discorda? Deixa nos comentários, tá? Porque é muito importante. Assim eu vou estar sabendo que você está curtindo o meu conteúdo. E obviamente não deixa de apertar o botão do like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas, se inscrever no canal caso você não seja um inscrito e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também é fã de Dragon Ball. É isso aí, galera. Tchau!